Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, agradecer a você pela sua atenção, pela sua generosidade de estar nos cedendo um pouquinho do seu tempo, que sabemos é precioso. Na verdade, nessa oportunidade, nós estamos aqui representando a Escola Bíblica Dominical da Igreja IEADERP em Vila Albertina, pastoreada pelo pastor Jairo Santana e dirigida por nosso pastor local, Ananias Rossetti. Aqui nós estamos sob a direção do nosso superintendente, o presbítero Alcídio Machado, também o nosso querido Reginaldo Rezende, não é, o diácono, e todos os demais professores da escola bíblica. Nós queremos estar introduzindo com vocês mais um trimestre, não é mesmo? Acabamos que estudamos a respeito da igreja eleita, muito bem colocadas, lições muito úteis para a nossa vida, como igreja, como cristãos, como cidadãos, de uma forma geral, muito rica lição. E essa que estamos entrando não é diferente, uma edição especial, um relançamento do nosso saudoso pastor Eurico Bergstein, não é? Um homem já conhecido nos meios teológicos, nos meios do ensino bíblico cristão, tanto pentecostal como de toda sorte, não é? Tem a sua teologia sistemática muito conhecida também, muito conceituada, autor de mais de 30, se eu não me engano, edições da revista das lições da CPAD. Nós estamos aqui para aprender nesse trimestre a respeito de algo que é indispensável para a nossa conduta nesses tempos difíceis, tempos que nos constrangem a alma, tempos que muitas vezes levantam indagações, não é? Levantam questionamentos no nosso interior, mas nós que confiamos no Senhor sabemos que o Senhor sempre tem uma palavra, seja no dia mau, no dia bom. O Senhor tem uma instrução para a nossa vida. E nesse trimestre estudaremos os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Assim, a CPAD decidiu por bem estar lançando essa edição especial, deu a opção a algumas igrejas de estar repetindo a revista, não é, do trimestre passado e de estar aderindo a essa. Nós vamos estar usando essa por enquanto, tá? E esperamos que tenhamos de fato aprendizado, que a nossa mente, o nosso coração seja edificado, seja fortalecido pela palavra do Senhor e despertado neste momento que muitas vezes ficamos perdidos, ficamos dispersos pela anormalidade da situação. Mas a nossa alma e o nosso espírito deve se alimentar, deve estar firmado e esperando sempre na graça que se manifestou em Jesus Cristo, sabendo que ela é útil, sabendo que ela é suficiente. A graça do Senhor nos basta em todo momento. E parte dessa graça vem através da sua santa palavra, que é o que vai nos alimentar neste trimestre também, ensinando-nos alguns princípios que são indispensáveis para a nossa vida em tempos de crise. Que Deus esteja conosco, nos abençoando e clareando o nosso entendimento. Nessa primeira lição, o texto áureo, muito conhecido nosso, se encontra na Epístola Universal que Tiago escreveu, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aqui nós vemos claramente o destaque para a palavra oração e justo e a eficácia, né? Ou o efeito, entendendo de pronto o consolo que existe nessas palavras, a instrução a orar. Mas você pode nesse momento pensar, mas o destaque é a oração do justo. Justamente, nós entendemos que a justificação, segundo a Bíblia, não fala da nossa natureza, nem da nossa qualidade. Nós somos justificados a partir do momento que cremos no perdão de Deus, de que Deus quer nos perdoar, quer nos dar uma nova vida e nos deu através de Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, nos tornamos justificados
pela fé, e a oração destes que creem em Deus, que confiam a sua salvação, a sua vida presente e a sua vida futura. A estes Deus ouve, por isso Tiago vai dizer: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, comparando-nos ao próprio profeta Elias, que bem sabemos pelo contexto, foi elevado aos céus, não vendo a morte. Então a questão é a oração daquele que confia firmemente em Deus, este que não é justificado pelas suas obras, mas todas as suas obras mostram que ele é justo, que ele tem fé em Deus. Assim era o jovem Daniel. Qual será o objeto aqui do nosso estudo, não é? Daniel tinha uma vida de devoção que mostrava o seu caráter. Daniel tinha uma vida que demonstrava cotidianamente que o que ele pregava, o que ele falava, o que ele dizia ser, de fato o era. De fato, o seu testemunho completava a sua vida e a sua vida completava o seu testemunho, uma coisa complementando a outra. Então nós vamos aprender sobre esse jovem que era, como vai dizer o comentarista, era a luz, como o próprio Jesus Cristo disse, que aqueles que temem a Deus, aqueles que vivem o reino de Deus hoje, mesmo que em situações adversas, mesmo que num contexto mundano, mesmo que num contexto desfavorável, estes brilham como luz, como o apóstolo Paulo disse, como astros que reluzem, não é? No mundo onde as trevas dominam. Então nós podemos entender que Tiago foi muito feliz nesse versículo ao dizer sobre a oração de um justo, e o comentarista destacando então essa influência, esse poder que também está ao alcance da igreja para todo momento, para todo lugar, sendo este também um dos elementos essenciais ao despertamento. Certo pastor, quando foi questionado sobre o que seria mais importante, a oração ou a leitura da palavra, ele parando e refletindo por um momento respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A sua asa esquerda ou a sua asa direita? Da mesma forma, para nós que dependemos de Deus, em nosso relacionamento diário, existe um equilíbrio, existe de fato uma necessidade de assiduidade, tanto na oração como na leitura da palavra de Deus. Embora nós possamos conversar com o Senhor, expor nossas necessidades e aflições através da oração e entender que Ele fala conosco, Ele, através do Espírito Santo, confirma toda boa palavra no nosso coração, entendemos que é através da sua palavra que conhecemos qual é a sua vontade, qual é a vontade de Deus para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a buscar a vontade de Deus, a pedir: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim, nós entendemos que a oração ela é indispensável para a vida de quem quer que seja. Todos que se relacionam com o Senhor necessitam de oração. A oração não altera Deus. A oração não muda o caráter de Deus. Muito pelo contrário. A oração muda o cristão. A oração muda o crente. Coloca-o numa posição de sujeição. Coloca-o numa posição de reconhecer que é dependente, que é necessitado de Deus. E somente uma pessoa que foi despertada pelo Espírito Santo tem capacidade de orar com eficiência, com eficácia, porque a eficácia da oração não está no pedinte, mas está na consciência deste a respeito do seu Deus. Pastor Eurico Bergsten, ele tem objetivos claros nessa lição desse trimestre. Ele deixa claro que quer nos conscientizar sobre a nossa necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento que venha de Deus para esses dias que estão sendo trabalhosos,
difíceis, não é mesmo? E para tanto, para que nós entendamos com clareza como fazer isso, ele traz essa figura que tem esse perfil de alguém que usava as ferramentas, de alguém que tinha um proceder, uma conduta que claramente nos ensina como devemos agir, como devemos proceder, ainda que em ambientes diferentes daqueles que estamos acostumados, ainda que os dias sejam dias de pesares e dores, ainda que tenhamos sido privados da nossa normalidade, não é pela circunstância, e ainda assim nós possamos ter em nossa mente o que fazer, como proceder. Então ele nos fala sobre Daniel. Daniel, o profeta que nós conhecemos bem a sua história, foi levado cativo pelo rei babilônico, não é? Ele vai destacar alguns dados bem rápidos na introdução da lição. Vai dizer que Daniel, no ano de 606, foi levado cativo para a Babilônia, ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Nós conhecemos bem a história de Daniel, os seus feitos, os feitos de seus amigos, mas a intenção aqui aparentemente não é ser exaustivo na questão histórica de Daniel, mas no perfil de alguém que foi despertado por Deus, alguém que de fato tinha uma vida nesse sentido, no sentido de ter respeito e devoção ao Senhor, à sua palavra, e entendia como era necessária uma vida de constante relacionamento com esse Deus em todo momento, através da oração e através da meditação na palavra. Então, no ponto 1, o pastor vai destacar como Daniel foi despertado. Ele diz que Daniel estava, como num dia comum a sua rotina, lendo a palavra do Senhor. Então ele encontrou um texto que fora escrito pelo profeta Jeremias, aonde estava ali descrito o tempo do cativeiro seria de 70 anos, e Daniel, fazendo as suas contas, entendeu que esse tempo já havia passado. E como todo bom crente que confia e acredita plenamente nas palavras do Senhor, Daniel se encheu, eu acredito, de esperança e de fé, porque ele confiava naquela palavra. Então, a palavra do Senhor despertou a Daniel. Juntamente com esse despertamento, Daniel não ficou apenas no sentimento ou na sensação. O próprio autor vai destacar que Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza e perseverança. Nós entendemos aqui o exemplo de Daniel. Daniel foi constrangido pela palavra do Senhor, ele conhecendo o Deus fiel, que é o Deus da palavra, então se coloca na posição de todo, como é a posição de todo aquele que confia no Deus da palavra, de todo aquele que confia no Deus para o qual nós oramos e clamamos, que é entender que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, mas Deus espera que nós assumamos o outro lado, que nós assumamos a posição adequada aos servos. Daniel era crente, Daniel tinha plenas convicções a respeito do seu Deus. Daniel, além de ser um homem de oração, um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus, era alguém que tinha prazer nisso. Era alguém que, como o salmista diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Era alguém que tinha de fato as suas orações ouvidas, porque ele tinha prazer em orar, porque ele tinha de fato uma devoção, um desejo de estar na presença de Deus. Seja qual fosse a situação, Daniel entendia que Deus de fato não precisava das suas orações, mas ele com certeza precisava de que suas orações fossem ouvidas por Deus, precisava da mão de Deus sobre a sua vida. Nós vemos que Daniel, apesar do momento, apesar do lugar, não se contaminou com os costumes, não se deixou levar pela aparência das coisas, mas permaneceu com seus olhos voltados para o seu Deus.
para o seu Criador, para aquele que poderia de fato fazer acontecer o que ele quisesse em sua vida, e mesmo assim confiou até o último momento, através de uma vida de oração e uma vida de devoção à leitura e ao conhecimento desse Deus, através da sua santa Escritura. Daniel, de fato, foi um exemplo para todos nós e continua sendo uma pessoa de total relevância para a nossa meditação enquanto pessoas que esperam neste mesmo Deus. Daniel era crente, Daniel era temente a Deus, Daniel acreditava plenamente no seu Deus, ainda que a circunstância da sua vida fosse diferente da que ele desejasse, ainda que ele estivesse em um ambiente desconfortável à sua fé, ainda que para manter a sua vida de oração, ainda que para manter a sua vida de leitura, muitas vezes Daniel passou por dificuldades. Nós entendemos que, apesar de tudo isso, apesar das situações que Daniel foi colocado, nós vemos que isso serviu apenas como um combustível para evidenciar mais ainda a presença de Deus ao lado deste homem de Deus. E não é diferente conosco. Muitas vezes as circunstâncias que nos rodeiam servem para destacar quão grande é Deus na nossa vida, ainda que nós mesmos não sejamos nada, não sejamos grande coisa, como foi dito no texto áureo, sejamos como Elias, sujeito a paixões e sentimentos, não é? Mas através da oração e através da meditação em quem é Deus, através da palavra, nós conseguimos grandes coisas, coisas que vão além daquilo que possamos pedir ou pensar. E Daniel era essa pessoa. Daniel tinha uma vida baseada nessa premissa da existência de Deus, do seu conhecimento de Deus estava acima da circunstância em que ele vivia. Então nós vemos que Daniel Bergstein, ele vai destacar no começo, no primeiro ponto ainda, a questão da estatura espiritual de Daniel, fazendo alusão a um crente que já tem entendimento, tem discernimento, entende bem qual é a relevância da oração, e não somente da oração, da constância em oração, de um estilo de vida em que a oração não seja um fardo, mas seja alegria, seja algo prazeroso, entrar com confiança na sala do trono pela fé através de Cristo. Não deve ser um exercício que nos cause tristeza, que nos cause amargura ou angústia, muito pelo contrário, que nos dê alegria de lembrar que temos sim a quem recorrer, aonde encontrar solução para seja qual for a circunstância que estivermos passando. E Daniel entendia bem isso. Daniel tinha convicção plena no Deus o qual ele cria. Então o pastor vai destacar essa característica de Daniel. Ele entendia muito bem a relevância da oração. Por isso nós entendemos o costume que ele tinha de orar 3 vezes ao dia, como todo bom judeu, em reverência ao santo Deus, em reverência ao templo do Senhor, em reverência a tudo aquilo que dizia respeito à sua cultura, que Daniel, como um bom estudioso, como um bom leitor da palavra, acreditava firmemente na redenção da sua nação. Acreditava que, apesar das circunstâncias fossem adversas, apesar de estarem cativos, presos, limitados em sua condição material, ele entendia que a palavra do Senhor não estava presa, ele entendia que a vontade do Senhor era soberana, e se Deus havia prometido a redenção, se Deus havia dito através dos profetas que o cativeiro era um castigo justo e teria o tempo de fim também, que haveria sim liberdade, que haveria sim um tempo de regozijo na alma do seu povo. Então Daniel, como todo bom crente, acreditava na palavra do Senhor. Talvez seja essa a nossa condição, talvez estejamos também em uma situação difícil, uma situação que limite a nossa esperança, uma situação que aparentemente parece que nada muda.
E o que aprendemos com Daniel? Aprendemos a crer na palavra do Senhor e perseverar, porque se ele prometeu, a fidelidade dele em cumprir é que deve nos despertar. Crer que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir, e isso semelhante a Daniel, com rogos, orações, Ainda neste primeiro tópico, o pastor vai destacar a conhecida história onde o imperador, o filho do imperador, faz aquele banquete com os seus maiorais e começa a se embebedar, honrando aos seus deuses, não é? Honrando as entidades aos quais eles idolatravam e utilizam os utensílios sagrados da casa do Senhor em uma forma de zombar, de menosprezar o Deus de Israel e render glória aos seus deuses pagãos. Neste momento, o Senhor se manifesta através da aparição de uma mão, como nós conhecemos, e escreve na parede, e aquela coisa toda, aquela situação onde o rei fica abismado e pede para chamar alguém que fizesse a interpretação. A lição que aprendemos aqui é que quem aparece? Mais uma vez, o Deus de Israel se manifesta, mesmo em uma circunstância onde havia idolatria, onde havia falsos deuses, onde havia uma falsa alegria, não é? Aparentemente eles estavam mandando, mas mais uma vez precisaram recorrer ao Senhor. Mais uma vez a luz do Senhor se manifestou através de alguém que perseverava em oração, de alguém que perseverava na palavra, e como disse Jesus, o nome do Senhor haveria de ser glorificado através de boas obras do seu povo, e não foi diferente em Daniel. Então, Daniel trazendo a revelação do que significava aquilo que a mão havia escrevido, em poucas palavras aqui, claro, resumidamente a história, ele vai manifestar o juízo de Deus, a indignação de Deus sobre aquele domínio, sobre aquele império, e é tão incrível, é tão glorioso a manifestação de Deus através da vida de alguém temente, através da vida de alguém que mantém a disciplina na oração, a disciplina na palavra, ainda que em meio a dificuldades, ainda que em meio a situações turbulentas, em meio à calamidade, como era a situação de Daniel, inserido naquele contexto pagão, onde todos idolatravam outros deuses, onde todos zombavam do Deus de Israel, mas mesmo assim, Deus, em um momento que talvez aos olhos humanos parecesse impossível, não é mesmo? Deus se manifesta de forma impensável, como é do caráter do nosso Deus. Nós vemos que ao final desse contexto, dessa festa, dessa aparição toda, o que fica evidente? Que Deus honra a palavra dele através da vida daqueles que o temem. Deus honra a vida daquele que o busca em oração, daquele que preza por a sua palavra, daquele que preza em ter um caráter digno, um caráter condizente com aquilo que está na palavra do Senhor, como era Daniel, uma referência para todos nós, um homem amável, um homem sábio, um homem prudente, um homem que usava de fato toda a sua inteligência e a sua sabedoria para a glória de Deus, e nunca ostentava glória para si mesmo. Nós vemos isso claramente. Deus tem prazer naqueles que o temem, naqueles que o buscam em oração. Neste primeiro tópico, nós podemos perceber o que fica evidente na vida de Daniel. Uma pessoa que era temente a Deus. De fato, um exemplo para todos nós, como cristãos, como crentes em qualquer lugar, em qualquer circunstância de adversidade. Um homem que, apesar do seu contexto, se destacava pela sua integridade. Nós podemos entender pelo Novo Testamento que os frutos do Espírito, ou seja, as evidências de que uma pessoa de fato serve a Deus em espírito e em verdade, estão estampados no seu caráter, estão estampados em suas atitudes, tanto que Jesus nos aconselha a fazer coisas boas para que o nome do Senhor seja louvado. Nós entendemos
através do exemplo de Daniel, que é possível sim, é possível louvar o nome do Senhor através do nosso comportamento, através da nossa vida, por mais adversa que seja a situação, por mais difícil que seja para a nossa conduta cristã, por mais humilhante que seja, por mais difícil para o exercício da fé, por mais que surjam empecilhos, como foi o caso de Daniel, diante do decreto do rei, que nós conhecemos bem, em que foi proibido a adoração a qualquer outro que não fosse o próprio rei babilônico, não é mesmo? E mesmo assim, apesar da circunstância, apesar do contexto, Daniel manteve-se fiel, Daniel manteve-se firme em suas convicções, manteve-se firme no seu Deus. E nós vemos quão grande é a honra que o Senhor tem sobre a vida deste que se mantém firme em sua palavra e firme em oração. Nós estamos diante desse texto, no primeiro tópico, essa história que mostra que Daniel foi usado para revelar e interpretar o que essa mão escreveu na parede, não é mesmo? Mostrando uma história que evidencia o poder de Deus e a soberania de Deus na história. Quando Deus despertou Daniel para a questão da liberdade do seu povo, para a questão da volta para a sua nação, Daniel não duvidou pelo contexto. Daniel olhou em volta e por mais que nada, absolutamente nada tinha mudado, apenas o necessário mudou. O coração de Daniel. O coração de Daniel foi despertado para crer na palavra do Senhor. O coração de Daniel foi despertado para agir segundo a palavra do Senhor, com oração, com sinceridade, crendo plenamente no Deus que inspirou a palavra escrita, seria também poderoso para cumpri-la. E assim nós vemos que o Senhor trabalha para os que nele confiam e acreditam na sua palavra. Uma palavra de despertamento para nós nesse trimestre está esboçada nos exemplos que veremos, está de fato explícita na conduta e no caráter desses homens que fizeram, através do seu próprio comportamento, um caminho para nós seguirmos, exemplos vivos de que o Senhor Deus vive através da história, vive através do seu povo, vive através do seu espírito, e é esse espírito que motivava, que acordava o seu povo. Vemos que a palavra do Senhor, através dos santos servos fiéis que oram e que conhecem a palavra do Senhor, é sempre determinante. Nós vemos ao final do tópico 1, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, como Daniel havia revelado. Se Deus disse, Deus cumpre. E nós entendemos que, como diz o salmista, a noite pode ser longa, mas uma noite basta para o Senhor mudar todas as coisas. E tudo aquilo que anteriormente aparentemente não ia passar, aparentemente nenhum sinal de mudança sequer, Deus é capaz de mudar a nossa história em apenas uma noite e a alegria chegar pela manhã. É interessante o ponto 2 e o destaque que o pastor Eurico vai fazer às respostas das orações, como ele destaca o poder do Senhor e a soberania de Deus sobre a história, sobre os domínios e as nações. É tão interessante, a perspectiva histórica é que um reino se pôs sobre o outro, um governador abateu o outro governador, não é? O babilônio perdeu para o persa, não é? Mas, na verdade, aqui nós vemos o trabalhar de Deus, o trabalhar muitas vezes silencioso de Deus, nos detalhes, nos mínimos detalhes, no tempo dele. Aqueles que muitas vezes estão desapercebidos não conseguem compreender o que aconteceu, de repente as coisas mudaram, de repente, não foi de repente. Havia um Daniel orando
e intercedendo ante o trono do Senhor, não é? Havia de fato um povo, muitas vezes esquecido pelos cantos, pelos montes, pelos pequenos templos, na verdade. Nós vamos entender que Deus move circunstâncias, céus e terra para responder à oração do que clama. Nós vemos aqui que naturalmente era impossível, mas Deus faz o impossível para aquele que nele crê. É de fato uma alegria para o nosso coração esta lição onde nós vemos que o Senhor usa mesmo aqueles que Ele quer. Deus usa mesmo da forma que Ele quer. Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Aqui nos é introduzido a figura de Ciro, um imperador persa, pagão, que desconhecia sequer a existência do nosso Deus. Mas é Deus quem faz na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. O interessante é que esse homem, quando se encontra com Deus, quando tem acesso ao conhecimento da Escritura, cuja qual o profeta leva a ele e menciona que já estava tudo programado por Deus, que ele era de fato um ungido do Senhor, ou seja, alguém que foi separado por Deus para cumprir um propósito seu, não é? Esse é justamente a intenção desse termo na Bíblia. Nós vemos a clara menção de que Deus faz tudo abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Se necessário, Ele faz a mula falar, não é mesmo? Se necessário, Ele faz o mar se abrir. E se necessário, Ele usa um idólatra, Ele usa um pagão, Ele usa um descrente. Ele, de fato, é o Deus do impossível que, através dessa atitude, consegue despertar o seu povo, consegue fazer seu povo lembrar da grandeza do Deus que servem. Nós aprendemos uma clara lição aqui: se nós queremos que as coisas voltem à normalidade ou que as coisas prossigam para aquilo que Deus quer fazer, devemos insistir, perseverar em oração, como diz mesmo o Senhor Jesus Cristo, para que nós peçamos que a vontade do Senhor venha, que o reino dele venha, ou seja, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. A oração de um justo, como foi lido no texto áureo, pode muito em seus efeitos. Nós vemos aqui Ciro sendo levantado, Ciro estabelecendo a liberdade para o povo de Deus. Nós entendemos que Deus tem os seus meios, e o profeta Isaías já dizia: os caminhos do Senhor são elevadíssimos, muito mais altos do que os nossos. Então aqui rapidamente nós podemos ler a síntese deste tópico. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Deus é um Deus de palavra. Se Ele disse, Ele cumpre. Permita-se ser despertado. Como Paulo vai dizer, encha-se, permita-se ser cheio do Espírito, ou seja, deixe essa esperança tomar conta de você, de que o Senhor que prometeu é fiel e poderoso para fazer a sua palavra valer na vida da sua igreja. O pastor Eurico, no terceiro tópico dessa lição, ele se preocupa em nos trazer algumas evidências, não é, de um verdadeiro despertamento. Ele vai falar de Ciro, não é? Esse imperador que agora foi introduzido na história de Daniel, ou na história do povo de Deus, como aquele que teve um encontro com Deus, como aquele que de fato teve esse encontro com o Criador de todas as coisas. E o que evidencia esse encontro? O reconhecimento, não é? Eu gosto muito de salientar: adorar a Deus é, antes de qualquer coisa, reconhecê-lo. É impossível eu adorar a Deus se eu não o reconheço como Deus, se eu não lhe dou aquilo que lhe é digno. O maior pecado, segundo Paulo, em aos Romanos, dos homens, é negar a Deus
aquilo que lhe é de direito, reconhecer-lhe o poder da criação, reconhecer-lhe o poder e o domínio sobre todas as coisas, endurecendo seus corações. Então, nós entendemos onde há um verdadeiro despertamento, existe reconhecimento da grandeza de Deus, e o reconhecimento traz esse senso de adoração, de se prostrar ante ao reconhecimento. E que eu faço após reconhecer? Eu o louvo, eu o adoro, agora eu passo a depositar neste Deus que é soberano, do qual eu entendo que vem todas as coisas. Ciro passa a chamá-lo de Senhor dos céus, porque ele sentia, como todos nós, a dimensão que Deus estava, o nível que Deus estava e a sua baixeza, como ele vai destacar aqui a característica de um arrependimento, de alguém que se depara com a grandeza de Deus e a sua pequenez. É citado também um exemplo clássico de despertamento, qual melhor, senão do próprio apóstolo Paulo, um missionário por excelência, que era zeloso pela sua fé no Deus de Israel, mas de forma errada, mas sem entendimento, como ele mesmo diz. Então o próprio Cristo lhe aparece e o desperta desse sono, não é? Dessa fé distorcida que ele carregava em si mesmo. Então nós vemos a mudança de comportamento de Paulo, nós vemos a famosa metanoia acontecer, a mudança de mentalidade a respeito de algo, aquele estado de inércia, aquele estado de uma fé responsiva, não é, que apenas reagia à situação sem entendimento. Mas aqui nós nos deparamos com um exemplo ainda mais claro, o exemplo de Zaqueu, aquele homem, aquele que subiu na árvore e esperou o Senhor passar, constrangido pela figura de Deus em Jesus, constrangido pela graça que emanava da figura de Jesus, não restou outra coisa, o seu coração se abriu, a sua mente se abriu. Então a conversão, a mudança de postura ou o despertamento, como é enfatizado aqui, ele decidiu agir de acordo, mostrando que não era apenas um ato superficial, litúrgico, vazio. Não, ele queria de fato, do fundo do seu coração, mostrar que estava arrependido, mostrar que reconhecia a Deus, mostrar que reconhecia a justiça e a bondade de Deus e a misericórdia que concedia-lhe o arrependimento. Então decidiu ressarcir, não é, em múltiplas vezes aqueles a quem ele havia lesado. Eu espero que esteja evidente para nós a importância de perseverar em oração e de procurar manter a nossa esperança na palavra do Senhor. Como nós podemos ver, o Senhor trabalha de uma forma impensável muitas vezes ao nosso coração, indistinguível os caminhos do Senhor aos nossos olhos naturais, mas quando nos debruçamos sobre a palavra do Senhor, nos dedicamos à oração, Paulo diz que recebemos a mente do Senhor e passamos a caminhar junto com Ele neste processo. Nós vemos que o despertamento para essa vida, para uma vida que não se pauta mais na circunstância, na turbulência, seja na pandemia ou seja no cativeiro, Deus continua fiel à sua palavra e a circunstância alguma pode mudar aquilo que já está determinado. Basta que nós assumamos esse mesmo lugar de Daniel e nos permitirmos sermos motivados, despertados pela palavra do Senhor. Nós vemos em Ciro um homem improvável, um homem que tinha em si poder, sim, um dominador, mas que no momento em que Deus quis, Deus o usou, Deus o convenceu do seu próprio pecado, lhe mostrou a sua grandeza e usou como ferramenta para libertar o povo de Deus, para mandá-los de volta à sua nação, para estabelecer de novo a dignidade do povo de Israel, porque é a palavra do Senhor. Que nós possamos ser acordados, despertados por essa palavra e ela tenha de fato um lugar em nosso coração nesse momento de dificuldade, como era a intenção do comentarista, como era a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo ao
permitir que essa palavra chegasse ao seu coração. Pedimos que você mantenha-se conectado conosco, fique disponível à palavra do Senhor, fique de fato desejosos por ser cheio, como Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito de Deus. É opcional, é necessário que tenhamos uma postura como foi a de Daniel. Diante da palavra, não fiquemos apenas na expectativa, mas corramos para Deus, pedindo que a palavra dele se cumpra com rogos, gemidos, súplicas e orações, sabendo que servimos a um Deus que escuta a oração e vela para cumprir a sua palavra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.